Olá, estamos iniciando mais um programa Ecologia e Meio Ambiente. O programa Ecologia e Meio Ambiente é uma produção do Fórum Local da Agenda 21 de Passo Fundo, em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores e a TV Câmara, viabilizado pelo projeto Educomunicação, Programa de Educação Ambiental nos Meios de Comunicação, que consiste na construção de processos educativos através dos meios de comunicação, voltados para proteção, conservação, preservação e também recuperação e melhoria do meio ambiente, objetivando realizar educação ambiental para um desenvolvimento sustentável. Os espectadores estão convidados para a construção das pautas deste programa, Ecologia e Meio Ambiente, aqui pela TV Câmara, e também do programa de rádio Ecologia e Meio Ambiente, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 16 horas, pela rádio AM 700, Planalto AM 730. Portanto, seja um colaborador na construção das pautas, que acontece numa reunião toda terça-feira, última terça-feira do mês, às 14 horas, na Sala Futura, localizada ali na sede do GESP, Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, na Avenida Brasil 758, no centro de Passo Fundo. Mas você pode contribuir também através do e-mail agenda21passofundo@gmail.com ou ainda pelo telefone 3601 1150. Então você pode participar e contribuir para todas as pautas. Hoje nós estamos com o tema Mobilidade Urbana e Cidade Educadora, contribuição para uma cidade sustentável. E teremos como convidado Márcio Tasqueto, ele que é professor da Vice-Reitoria da Extensão de Assuntos Comunitários da Universidade de Passo Fundo. Então, uma introdução para o nosso tema de hoje, nós vamos pesquisar no site cidadeeducadoras.org. E lá nós trouxemos então o conceito. O que é uma cidade educadora? Uma cidade educadora é aquela que, para além de suas funções tradicionais, reconhece, promove e exerce um papel educador na vida dos sujeitos, assumindo como desafio permanente a formação integral de seus habitantes. Na cidade educadora, as diferentes políticas, espaços, tempos e atores são compreendidos como agentes pedagógicos capazes de apoiar o desenvolvimento de todo o potencial humano. Este conceito ganhou força e notoriedade com o movimento das cidades educadoras, que teve início no ano de 1990 com o primeiro Congresso Internacional de Cidades Educadoras, realizado na cidade de Barcelona, na Espanha. Neste encontro, um grupo de cidades pactuou um conjunto de princípios centrados no desenvolvimento dos seus habitantes, que orientariam a administração pública. Organizados então na Carta das Cidades Educadoras, cuja versão final foi aprovada em 94 no terceiro Congresso Internacional em Bolonha, na Itália. Essas premissas traduzem o compromisso dos signatários com a construção de cidades mais inclusivas, mais justas e mais participativas, com especial destaque para a criação de mecanismos que permitam às crianças e adolescentes vivenciarem plenamente a sua cidadania. Então, um pouquinho aí do conceito. Também nós temos, foi pesquisado nesse site que atualmente 16 municípios compõem a rede brasileira de cidades educadoras, entre eles São Paulo, Santo André, Horizonte, Mauá, Embu, Belo Horizonte, Sorocaba, São Carlos, entre outros. Em Passo Fundo, a Universidade de Passo Fundo, com o programa de extensão Universidade Educadora, incentiva o tema Mais uma Questão dentro da perspectiva da mobilidade urbana e sustentabilidade. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo hoje, então, o Márcio Tasqueto, professor Márcio, da Vice-Reitoria de Extensão dos Assuntos Comunitários da UPF. Seja bem-vindo, professor Márcio, ao nosso programa aí. E nós gostaríamos de saber um pouquinho mais sobre esse conceito de mobilidade urbana, né, dentro das cidades educadoras, para que nós pudéssemos entender.
Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né, e esse espaço de estar retornando aqui. E falar sobre esse tema é sempre um prazer, né, porque é um tema que a gente já vem em parceria com tantos e tantas já dentro da nossa cidade, nossa comunidade, construindo e promovendo esse conceito da cidade educadora. Eu acho que, como tu bem lembraste aí nessa conceitualização inicial, né, do que é uma cidade educadora, como é que nasce, enfim, o histórico desse movimento, fica muito claro o quanto isso é uma estratégia super interessante de nós construirmos um projeto de cidade que possa ser mais inclusiva, que possa ser mais sustentável, que possa ser uma cidade que acolhe as pessoas de uma forma ampla, né? Então, uma cidade, portanto, voltada para as pessoas, né? O tema das cidades educadoras, para nós, ele é caríssimo e nos chegou num momento onde a universidade vem discutindo muito a questão da mobilidade urbana, porque quando a gente fala em cidade educadora, a gente está falando das diversas dimensões da cidade, das diversas facetas que compõem a cidade e que fazem a exigência, a necessidade de nós pensarmos como, numa perspectiva de interesse público e, portanto, de políticas públicas, fortalecermos uma prática de cidade humanizada, né? E a cidade educadora é uma dessas tendências do urbanismo contemporâneo, é uma dessas possibilidades que nós temos de reinventar o espaço urbano e, portanto, de cuidar das pessoas, né, de um jeito onde a cidade se torne mais democrática, se torne mais acessível, se torne uma cidade onde a qualidade de vida seja o grande objetivo, né, e que, para isso, é uma cidade que, portanto, também afirma os direitos humanos, né. Entre eles, né, e nós na UPF começamos muito a trabalhar nessa perspectiva através da mobilidade urbana. Por quê? Porque ao identificar esse tema da mobilidade urbana como um tema presente, e no Brasil recente, né, de junho de 2013 para cá, virou a grande pauta, uma das grandes pautas, né? Entrou na agenda pública, como a urbanista Hermínia Maricato, quando esteve conosco aqui, há 2 anos atrás, mencionava numa de suas falas, né? A gente colocou na agenda pública do país a questão da mobilidade urbana a partir de junho de 2013. E por que isso se tornou uma questão da agenda pública? Porque é algo que atinge diariamente os brasileiros e as brasileiras, né? É algo que nas grandes metrópoles, por exemplo, é um dos grandes problemas das cidades, né? É algo que está ali na carne do trabalhador, está ali nos problemas que a gente enfrenta no dia a dia, na violência, né, do trânsito, né? Seja a violência de usar um transporte público de não qualidade, de perder horas e horas a fio dentro do transporte público, seja na violência dos números ainda, né, com uma conotação de quase uma batalha, de uma guerra que a gente vive no cotidiano, né, de mortes no trânsito, etc., se tornou um tema de absoluta necessidade de debate, né, e um tema, portanto, de saúde pública, né, que é a questão da mobilidade urbana hoje e o que implica, né, o trânsito e todos os elementos que compõem esse tema da mobilidade urbana. E nós pensamos que a mobilidade ela poderia ser uma das grandes alavancas para pensar uma cidade educadora aqui na nossa região. Por quê? Porque nós já tínhamos o estofo de uma construção coletiva de várias instituições. E foi daí que, através do Fórum de Mobilidade, né, que a Guarda Municipal faz parte, que é uma grande parceira nesse processo, junto com tantos outros, nós fomos construindo coletivamente uma prática de cidade educadora através de intervenções educativas ligadas à mobilidade urbana, né? O programa Universidade Educadora ele tem essa raiz que é o Fórum de Mobilidade e que foi essas práticas conjuntas que a gente conseguiu realizar de 2011 para cá, que envolve, sobretudo, pensar a dimensão pedagógica das políticas públicas, em específico a mobilidade urbana, né? Justamente essa questão do conceito da mobilidade urbana, professor Márcio. Nós temos, isso é uma cultura já do brasileiro. Quando se fala em mobilidade urbana, pensa-se em trânsito, pensa em veículos. Mas, na verdade, o ponto de vista da cidade educadora tem outro viés, né? Como seria uma cidade pensada, né, do ponto de vista da cidade educadora? O que seria o ator principal desse pensamento? É aquela velha inversão da pirâmide, né? Então é de a gente sair do veículo e, né, fazendo essa inversão ao contrário, né? Porque a gente pensa, e a história do século XX, a história das cidades do século XX é uma cidade que foi voltada para os carros, né? A gente sabe e discute muito isso dentro dos nossos debates no Fórum de Mobilidade Urbana e tantos outros espaços. Uma cidade educadora e uma cidade que pensa uma mobilidade urbana nessa perspectiva é uma cidade que pensa a partir, em primeiro lugar, da pessoa.
né? Então, e essa pessoa, ela tem múltiplas, né, diferenças. Essa pessoa é o idoso, essa pessoa é a criança, essa pessoa tem baixa mobilidade, essa pessoa é o cego, essa pessoa é o surdo, é o cadeirante. Quer dizer, são muitas as necessidades que nós temos de adequar e construir uma cidade que afirme o direito humano no seu cotidiano. Ou seja, nossas cidades hoje, elas estão preparadas para receber essa diferença? Nossas calçadas, nossas ruas, né, elas são acolhedoras, elas nos convidam e convidam os diferentes sujeitos, suas diferentes necessidades a permanecer, a transitar, a usar a cidade? Não, né? A gente ainda tem muita dificuldade nisso. Então, por isso um tema como esse ele é tão caro, porque ele envolve o direito humano à cidade. Ele envolve o direito humano a uma cidade que educa. E uma cidade que educa é uma cidade que cuida das pessoas. É uma cidade que a gente gosta muito do conceito, né, que afirma a cidadania e que vive uma cidadania de alta intensidade, mas ao mesmo tempo é uma cidadania que, quando a gente vincula com o conceito de cuidado, vira também uma cuidadania, né? Um espaço de acolhimento e um espaço que, a partir dessa democracia exercida no dia a dia, torna, né, a vida de todos melhor. Então, e nós achamos que isso é muito possível, porque não é só um conceito, não é só uma perspectiva ideal. Muitas cidades, como bem mencionaste aí na introdução do nosso programa, já vivem experiências significativas nesse sentido, né? Tanto as que fazem parte dessa Associação Internacional das Cidades Educadoras, né, que tem mais de 600 cidades pelo mundo, no Brasil 16, quanto outras que vêm fazendo, né, esses movimentos há já algum tempo, investindo, né, em melhorias na qualidade de vida dos seus cidadãos e na qualificação dos espaços públicos, né, que é um dos grandes temas das cidades educadoras também. Principalmente a questão da acessibilidade, né, professor Márcio? A cidade ela tem que estar preparada para todas as pessoas, né, com a sua mobilidade reduzida ou com a sua mobilidade normal. Há pouco tempo, eu sei que o senhor participou de um evento no Espírito Santo, né? Que teve um encontro das cidades educadoras, não me recordo. Não cheguei a ir, não mas chegou a ir. Sim, teve um encontro lá, inclusive nós tivemos o pessoal de Porto Alegre, né? Que trabalha com educação para o trânsito, presente, apresentando seus projetos. E eu tive a oportunidade de conhecer um pouco dessa cidade e confesso que não sabia que ela tinha essa ligação com a cidade educadora, mas eu tirei muitas fotos e observei o quanto aquela cidade era diferente. Os espaços públicos, ele recebia todas as pessoas com a maior tranquilidade. A praia, que é uma cidade de litoral, a praia havia um lugar destinado a pessoas cadeirantes, né? Coisas que nós aqui do Sul não temos. E aí depois eu fui descobrir, então, que essa cidade, esse olhar diferente é porque essa cidade está fazendo parte dos projetos das cidades educadoras. Então, o quanto isso reflete para a nossa população, né? E muito traz disso os espaços públicos, né? Tem tudo a ver. Como que eu posso denominar, como que nós podemos pensar em um conceito de espaços públicos pensados do viés das cidades educadoras, professor? A gente trabalha muito com o conceito da pedagogia dos espaços, né? O que significa esse conceito? É que o território como um todo da cidade, ele é um território educativo. As cidades educadoras partem do princípio de que é possível criar uma intencionalidade educativa na cidade. E o que significa isso na prática? Um planejamento na cidade que potencialize os seus espaços como espaços educadores para a sua população. E esses espaços educadores são construídos através de projetos que possam qualificar, né, a vida na cidade, né, fazer com que a cidade se torne um lugar atrativo onde as pessoas permaneçam, sejam convidadas a estar na cidade, né? Porque muitas vezes o que a gente vive hoje são cidades encolhidas no tempo e no espaço, né? Quer dizer, a gente sabe muito bem que quando a gente fala encolhido no espaço, a gente sabe que determinados lugares da cidade a gente não usa. A gente sabe que, e portanto, embora a dimensão da nossa cidade seja X, o nosso uso ele é bastante restrito, né? Da mesma forma que ela é encolhida no tempo, determinado horário ou não, caminho por determinados lugares da cidade. Ela vai se encolhendo, a gente usa durante o dia, né, algumas ruas, etc. Então, a qualificação do espaço significa, né, essa potencialização do uso. E isso afeta muitas políticas públicas, da educação à segurança pública. Quanto mais uma rua é movimentada, a gente sabe pela experiência empírica, tu pega uma rua menos movimentada ou mais movimentada numa determinada hora da noite,
né? Quer dizer, quanto mais pessoas nas ruas, mais seguras mais se tornam. seguras, Então, afeta a saúde, afeta a segurança, afeta a educação, enfim. Tem uma dimensão transversal das políticas públicas aí. Bom, o assunto está muito bom, mas nós precisamos, né, fazer um intervalinho, professor. Mas já fica aí a pergunta para nós sabermos um pouquinho mais como que iniciou esse projeto, né, esse programa Universidade Educadora. Então nós vamos para um intervalinho e em seguida voltamos com mais programa Ecologia e Meio Ambiente. Voltamos com o programa Ecologia e Meio Ambiente. Hoje nós estamos falando sobre cidades educadoras. E para falar sobre esse assunto em Passo Fundo, né, nós estamos falando com um especialista, o nosso grande amigo, professor Márcio Tasqueto, ele que é da Vice-Reitoria de Extensão de Assuntos Comunitários da UPF. Bom, professor, nós já falamos um pouco do conceito, né? Nós também conversamos sobre como que nós podemos ter a nossa cidade, né, mais educadora, mas gostaríamos de saber a história. Como que iniciou essa história de cidade educadora em Passo Fundo? Como iniciou aí essa ideia, né, trazendo essa ideia para a nossa cidade? Eu vou contar um pouquinho até a minha relação com o conceito de cidade educadora, né? Na verdade, eu ouvi falar a primeira vez sobre esse tema e fiquei empolgado com ele quando eu trabalhava no Ministério da Educação, no programa Mais Educação, que era um programa do MEC, que existe ainda hoje, embora bastante modificado na atualidade, que trabalhava com a perspectiva de criar estratégias para a educação integral no país. E essa educação integral tinha um tripé muito bem estabelecido e que estruturava essa política pública, né? Primeiro, a ampliação da oportunidade educativa, né, na ampliação de jornada, né, então educação integral implica tempo integral também. O segundo aspecto é a ampliação do tempo, né, de permanência na escola. E o terceiro aspecto, a ampliação dos espaços. E nesse terceiro aspecto, o Mais Educação se baseou muito nas experiências das cidades educadoras pelo mundo, né? E que tem como característica, como a gente falava anteriormente, essa questão de pensar o espaço da cidade como uma grande sala de aula, com a potencialidade que existe nas ruas, na potencialidade que existe nas praças, potencialidade que existe nas histórias de vidas de cada cidadão, na potencialidade que existe na dimensão pedagógica das políticas públicas, porque todas elas educam, né? E que é preciso exaltar a intencionalidade pedagógica dessas políticas, seja da saúde, seja da segurança, seja da própria educação e tantas outras. A gente precisa pensar e se planejar pedagogicamente. Como é que tu forma um cidadão para assumir aquela política e exercitar? Porque só assim que dá certo, né? Então o tema das cidades educadoras veio por aí, né? A minha vinda para Passo Fundo, eu senti que a gente tinha muito essa dimensão aqui, porque dentro de uma universidade comunitária, que é uma trajetória diferente, eu tenho minha formação toda em universidades federais, né? E percebo, eu já havia trabalhado na Unisc um tempo, percebo que as universidades comunitárias têm um diferencial. E esse diferencial básico da universidade comunitária é o vínculo que ela tem com a comunidade. O vínculo que ela tem por ter sido uma universidade que nasceu desde esse território. Ela não foi implantada de fora, ela foi criada pela comunidade. Então, portanto, ela tem uma necessidade de dar uma resposta à altura para a comunidade. E ela entende esse território como um território que precisa ser mobilizado pedagogicamente de diversas formas. A minha atuação lá como coordenadora da divisão de extensão me deu a clareza de que pela extensão universitária nós tínhamos essa grande potencialidade. Então, o programa Universidade Educadora, que leva esse nome, né, com o C ao invés do S, né, Universidade Educadora, ele nasceu muito desse sentido de trabalhar com uma extensão universitária territorializada, né, que tenha vínculos permanentes com a sua comunidade, que possa trabalhar de forma mais processual e por dentro, né, em parceria com as políticas públicas, e por outro lado, promovendo um conceito como esse, que vem, né, de práticas de municípios, né, no mundo e no Brasil, que agregam uma experiência absolutamente significativa nesse tema das cidades educadoras. Então, desses dois movimentos. O que nós percebemos dessa questão, né, da mobilidade urbana, particularmente falando, participo desde 2011, né, do projeto. Inclusive,
a gente percebe o nome do projeto era Circulando Cidadania, né? Que foi a origem desse fórum de mobilidade. Então, a ideia, ela me trouxe, particularmente falando, a questão de visualizar a cidade de uma maneira diferente, né? Muitas vezes, pelo trabalho, a gente acaba pensando trânsito, né? E, de certa forma, carros, porque quando se fala em trânsito. E o que me chamou a atenção, que nós conseguimos ouvir de várias entidades, várias pessoas diferentes, conceitos diferentes. E que, na verdade, é a mesma cidade, né? A cidade, ela tem que ser pensada para as pessoas, né? E agora, com esse contexto da cidade educadora, então traz esse gostinho de que, bom, a cidade é para as pessoas, mas além de ser para as pessoas, ela pode trazer esse cunho pedagógico, né? Nós podemos usar o nosso espaço de lazer, né? Ter um espaço de lazer na cidade, mas que pode ajudar a sociedade também a ter mais segurança, a ter mais esporte, a ter mais educação. Então, essa ideia, ela é uma ideia muito significativa para uma cidade. Mas eu vou fazer uma pergunta agora, aproveitando, né, este momento. O que é preciso para Passo Fundo, de fato, se tornar uma cidade educadora, professor? Vou pegar o trocadilho do próprio apelido que a gente deu lá em 2011, porque depois virou o Fórum de Mobilidade, que é preciso circular a cidadania. Né? Ou seja, o que a gente entendeu é que era muito mais do que o trânsito, que a mobilidade urbana era muito mais do que isso, e que ela era uma circulação da cidadania. Porque quando a gente pensa o fluxo das pessoas, né, o direito que as pessoas têm ao uso da cidade e uma qualidade de vida dentro da cidade que seja voltada para elas, a gente está fazendo essa cidadania circular. Né? Então, o que a gente precisa, em termos de construção de um projeto de cidade, é pensar ela de uma forma integrada, é pensar ela a partir dessa inversão da pirâmide, que é para as pessoas primeiro, não primeiro para os edifícios, depois para os espaços, depois as pessoas, não, ao contrário, né? É as pessoas, os espaços e os edifícios, né? Quer dizer, é construir essa afirmação do direito à cidade nessas várias dimensões. A gente tocou no tema da mobilidade. Nós temos um problema muito sério na nossa cidade, que é a questão da habitação. Uma cidade educadora precisa garantir uma habitação de qualidade, né? Precisa garantir o direito, né? Uma habitação adequada. Então, portanto, uma cidade educadora ela precisa enfrentar esses grandes desafios que nós temos, porque a gente tem ainda um déficit muito grande na habitação, a gente tem ainda uma carência com relação a espaços mais qualificados nos bairros periféricos, a gente tem uma necessidade de criar outros modais que possam criar alternativas, né, ao uso do carro individual, a gente tem que qualificar mais o transporte coletivo. E eu acho que a gente veio avançando, sobretudo na mobilidade, muito nesses últimos anos. Né? Tem várias experiências significativas na cidade, desde a recuperação de determinados espaços da cidade, até a criação de ciclovias, que eu tenho certeza, né, entre outras ações, que eu tenho certeza que são ecos, né, de um movimento coletivo da cidade, né, que circularam cidadania para os vários espaços, seja na administração pública, seja através dos diversos movimentos sociais e organizações da sociedade civil, seja através de uma instituição como a Universidade, né, de Passo Fundo e outras instituições educativas dessa região, que vem promovendo e copromovendo essa dimensão educativa de circulação da cidadania na nossa cidade. Agora, como entusiasta do tema das cidades educadoras, eu acho fundamental que a gente pudesse criar um projeto de cidade educadora de Passo Fundo, né? De vincular Passo Fundo nesse movimento maior dessa rede internacional, porque a gente tem muito a ganhar com isso. Né? E nós temos como uma grande estratégia do programa Universidade Educadora, e um dos grandes objetivos dele, para além das nossas práticas, que já são, né, por si fundamentais, mesmo que pontuais em algumas ações, esse sonho de transformar Passo Fundo numa cidade educadora. E mas é possível. Em termos de projeto, de assinatura, eu vi que no Brasil nós temos 16 cidades, né, que fazem parte dessa rede. Como que Passo Fundo faria, então? Existe uma equipe que vem até a cidade? Como que funciona na prática essa questão de como se vincular, né? Como fazer parte dessa rede? Eu acho que a resposta para isso está no próprio movimento que a gente fez nesses últimos 7, 8 anos. Universidade Educadora, o programa que a gente falava no programa, vem falando nesse programa, ele é um programa que não nasceu da universidade para a cidade. Né? A Universidade Educadora ele foi a síntese
de uma circulação da cidadania que foi construída por vários atores desse território, né? Nasceu pela mobilidade urbana e depois foi sistematizando e foi se construindo como um programa que a Universidade do Passo Fundo organizou institucionalmente para dar essa resposta e construir esse movimento junto com vários atores, né? Com a comunidade. Da mesma forma, a candidatura ou não de Passo Fundo para uma rede como essa, o mais importante é o movimento que ela faz de transformação da cidade, que habilita ela a ser uma cidade educadora. Porque não é só um rótulo, né? Não é só uma jogada de marketing. É muito mais do que isso, é um movimento orgânico, consistente, e eu acho que a gente está maduro para isso. A gente construiu ao longo desses anos essa possibilidade, com muitas instituições nesse território. E isso faz com que a gente tenha, acho que a força suficiente hoje, o amadurecimento suficiente para transformar Passo Fundo numa cidade educadora. E aí sim, né, praticamente é uma relação com essa associação internacional, é uma decisão política da gestão pública, da Câmara, dos vereadores, enfim, tem todo um passo a passo para se construir isso. Mas o mais importante a gente já tem, que é uma comunidade. Exatamente. Que é as ações, né? Que são as ações. Justamente falando nas ações, né, do programa Universidade Educadora, nós sabemos que já saiu da fronteira do Brasil, inclusive, né? Nós temos aí, gostaria que você nos contasse, professor, como que está essas experiências pelo mundo afora da questão, até mesmo das vivências aí da cidade educadora. Nós tivemos felicidade de debater agora nas jornadas de extensão do Mercosul, né? Que é um movimento que a Universidade de Passo Fundo co-promove com a Universidade de Unicem, da Universidade do Centro da Província de Buenos Aires, na Argentina, uma mesa, um painel, onde a gente discutiu o direito à cidade que educa. E nessa mesa, como convidados, estávamos nós com o programa Universidade Educadora, na perspectiva da experiência das cidades educadoras com a extensão universitária, né, que é uma inovação que a gente vem trazendo com relação ao programa. E junto conosco a cidade de Córdoba com os parques infantis, que é uma outra belíssima experiência, né, na Argentina, de qualificação dos espaços públicos voltados para a infância. E a cidade, junto conosco também, a cidade de Rosário, na Argentina, que há 20 anos é uma cidade educadora, que tem uma história e uma experiência fantástica do ponto de vista disso tudo que a gente está conversando sobre cidades educadoras. E isso fez com que a gente construísse uma possibilidade de levar a experiência aqui do Cidade Educadora para debater com a própria Associação Internacional das Cidades Educadoras. Então a gente está construindo junto com a Associação Internacional, no próximo encontro internacional, que vai ser em novembro, em Cascais, em Portugal, a possibilidade de debater essa articulação das cidades educadoras com as universidades. Porque a nossa ideia é que, olha, nós temos um potencial muito grande de aliado, sobretudo com essas universidades que têm um projeto de vinculação territorial e que têm um compromisso com a sua comunidade. E as universidades comunitárias podem cumprir um papel fundamental. No Rio Grande do Sul nós temos 16, a gente fica imaginando e sonhando que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, só para a gente ter uma ideia da dimensão e o papel das comunitárias, são 16 comunitários com mais de 1.600 projetos de extensão. Imaginem a gente trabalhando nessa perspectiva da cidade educadora, com a abrangência que essas universidades comunitárias, como ao estilo da UPF, têm nos seus territórios, né? Com reconhecimento, com know-how, enfim. Então, aí eu acho que tem uma grande estratégia. A Associação Internacional está bastante interessada em debater sobre isso, por isso eu acho talvez o reconhecimento e o convite, né? Que muito legal isso, né? Podendo, de certa forma, já compartilhando experiências, né? Mesmo sem Passo Fundo, de fato, ser ainda, né, professor? Porque ainda temos esse sonho que a nossa cidade se torne uma cidade, de fato, né, educadora. Não precisa estar listada em nenhum lugar, mas ela, de fato, que nós possamos andar pelas ruas e perceber uma cidade diferente, né? Nós temos que, claro, espaços adequados já, uma transformação. A nossa cidade, professor, nos últimos 10 anos, se nós observarmos as fotos da Avenida Brasil, ela teve uma mudança significativa, né? Então, a Gari mesmo, por exemplo, o nosso parque da Gari, muitas vezes nós vamos passear ou até mesmo a trabalho e nós percebemos onde estavam essas pessoas, onde elas estavam antes de termos esse espaço da Gari, né? Será que elas se mudaram para Passo Fundo? Onde elas estavam? Então, como é bom ter esses espaços
adequados e que isso possa sair só da área central e ir para as nossas periferias. É isso que nós queremos. Professor, quero agradecer a sua participação. Estamos aí, sou novata nessa tarefa de apresentar, mas quero agradecer a seu tempo de estar aqui e o que o senhor compartilhou conosco. Muito obrigado. E é isso aí, então, muito obrigada pela sua companhia e fica o convite para o próximo programa Ecologia e Meio Ambiente.